Oi, Renan, tudo bem? Então, eu disse que eu ia te mandar uma videoaula sobre o que eu estou abordando nas aulas de mundo do trabalho e estou te enviando o vídeo agora, tá? O que eu estou explicando nesse vídeo é o conteúdo das últimas aulas e o que eu vou estar retomando na aula que vem, tá? Quinta-feira agora. Então, não é conteúdo novo, tá? É o que a gente já está dando andamento, é sobre aquelas mesmas perguntinhas que eu te fiz durante a aula. Só tô te enviando esse vídeo porque eu vejo que você é muito interessado e daí eu quero te explicar um pouquinho melhor, caso você queira saber um pouco mais, né? O que é isso, então? Teoria Big Five. É um teste de personalidade americano que ele é aplicado desde os anos 60. É um resultado de um conjunto de estudo de vários psicólogos, na verdade, desde a década de 60. E esse teste, ele é mundialmente famoso, tá? Então, ele é aplicado tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Qual que é a vantagem dos RH ao utilizarem esse teste? Ele ajuda o RH principalmente a ser mais assertivo. Por exemplo, a pessoa que está te entrevistando, ela não te conhece, ela não sabe como você costuma se comportar com as outras pessoas, como você lida em situações de estresse, em ambientes aglomerados, com pessoas desconhecidas, com coisas que você ainda não sabe fazer. E cada cargo, cada área que você escolhe trabalhar tem desafios específicos. E você que quer exercer certa área de trabalho, certa função, você precisa pensar se o seu perfil está de acordo, né, com isso para que você consiga ser honesto durante sua entrevista de trabalho. E se você não tem essas habilidades, que você saiba se dispor a melhorá-las, mas para isso você precisa saber identificar, né, no que você precisa melhorar. E nesse sentido, esse testezinho pode ajudar tanto a gente que está se candidatando para uma vaga de emprego nova, como a pessoa que está nos entrevistando. Então, esse testezinho, ele ajuda o RH a acertar mais nas decisões que eles fazem, das pessoas que eles contratam. Como aumenta a assertividade, o acerto da RH com essas pessoas, isso significa o quê? Que essas pessoas que entram na empresa, elas dão certo. Se elas dão certo, elas se mantêm nesse emprego, às vezes por 5, 10, 15 anos. Às vezes, tem pessoas que trabalham até 20 anos em uma mesma empresa, né? Uma vida inteira, quase. Então, isso diminui a rotação de funcionário. Se diminui a rotação de funcionário dentro da minha empresa, aumenta a qualidade de serviço. Imagine a diferença de eu trabalhar há 6 meses no emprego e de eu estar trabalhando há 10 anos nesse mesmo emprego, vamos dizer. Eu tenho domínio do que eu faço, do atendimento que eu presto ao cliente, tenho domínio do que eu falo, né? Então, isso aumenta a qualidade de serviço da empresa, a credibilidade da empresa para com os clientes, né? E próprio relacionamento dentro da empresa, eu acredito que melhore, né? Porque essa empresa se torna uma família, já que a rotação, a saída de pessoas dessa empresa não é tão frequente, né? E, em sumas, são esses os benefícios da aplicação desse testezinho pelas empresas, né?
diminui a rotação de pessoal, ajuda a pessoa que está te entrevistando a estabelecer critérios, a olhar para você e saber o que ela precisa de você para desempenhar aquela vaga. O que importa para ela que você tenha e o que não importa, certo? É um guia de relacionamento, né? Digamos assim. Bem, segundo esse modelinho de teste, esse Big Five, né, que é um teste para, digamos que é um teste para avaliar o meu perfil, né, enquanto trabalhadora. Esse teste estabelece que todas as pessoas têm 5 traços de personalidade, tá? Esses 5 traços, eles podem estar em um nível bem acentuado, bem elevado, que é algo que se nota realmente na minha personalidade, no meu dia a dia com as pessoas, ou esses traços, alguns desses 5 traços, eles podem ser bem pequenininhos na minha personalidade, né? Digamos, desses 5 traços, quais são? Neuroticismo, que está ali em roxinho, simpatia, que está em cor-de-rosa, conscienciosidade, que está em azul, abertura e experiência, que está em verde, e extroversão em amarelo. Abertura à experiência, né? Que está em verde, que seria uma pessoa que ela gosta e, inclusive, ela faz questão de estar sempre se incluindo em espaços novos, de estar sempre buscando novas experiências, contatos com novas pessoas, novos espaços. Então, digamos que um jornalista investigativo, ou às vezes uma pessoa que, às vezes tem líderes em empresas que trabalham sempre viajando, vendedores que trabalham viajando, são pessoas que têm esse traço bem acentuado, e eles gostam de aberturas a novas experiências, e inclusive eles buscam por isso no espaço de trabalho. Ao mesmo tempo, nós temos pessoas mais reservadas e que gostam de uma certa estabilidade daquilo que elas conhecem, daquilo que elas vivem, né? Então, ela vai buscar um ambiente de trabalho talvez mais fechado, mais regrado, algo mais seguro realmente, né? Então, segundo esse testezinho, todos nós temos esses 5 traços de perfil. Todos nós temos esses 5 traços de perfil. E nesses 5 traços, tem essas pequenas competências socioemocionais. Então, digamos que esses 5 traços são as características gerais do meu jeito de ser, do meu jeito de me comportar nos espaços que eu estou e com as pessoas que eu convivo. E dentro de cada um desses 5 traços, desses 5 aspectos, tem outros subaspectos, tá? Referente à autogestão. Vamos um de cada vez, então. A autogestão, que é um dos 5 traços. Uma pessoa que ela tem a habilidade de se autogerir, por exemplo, é uma pessoa que ela consegue aprender sozinha, que ela consegue programar os horários de estudo dela. Então, vamos ali, de acordo com o que está escrito no item em vermelho. Ela é uma pessoa muito responsável, ela não precisa necessariamente estar trabalhando sob a supervisão de um chefe, num espaço controlado. É uma pessoa que, por exemplo, conseguiria trabalhar no que hoje a gente chama de home office. Teria muita facilidade em trabalhar em casa, né? É uma pessoa que não tem um salário mensal, mas que trabalha por venda, né? Ou por ação, né? Ela consegue ter um bom rendimento, porque ela é muito focada, muito responsável, persistente, né? Então, uma vez que ela começa, ela termina,
apesar das dificuldades, ela vai concluir o trabalho que ela se comprometeu a fazer, né? Ela é organizada e determinada, certo? Esses seriam as competências gerais desse traço de personalidade, certo? Segundo traço, o que está em laranjinha. Engajamento com os outros. Essa pessoa, a pessoa que tem esse traço, então, lembrando que esses 5 traços a gente está abordando eles, imaginando eles num nível bem extremo, num nível fácil de se perceber, certo? Uma pessoa que ela tem engajamento com os outros. Ela é muito entusiasmada. Tudo que acontece, ela recebe com muita empolgação. Ela se alegra com as coisas dos outros e com as coisas que acontecem para ela. Ela é muito assertiva, ou seja, todos os resultados que ela propõe para acontecer, todos os resultados que ela propõe para solucionar problemas, ela vai com muita confiança. E ela sempre procura solucionar problemas em grupo, questões que não dizem respeito só a ela, mas às vezes do setor, da equipe, coisas em comunidade. Ela pensa no grupo e propõe soluções para os problemas do grupo. Então, ela tem essa iniciativa social. Engajamento com os outros seria isso, certo? Terceiro aspecto, terceiro traço, amabilidade. É uma pessoa que ela não é egoísta, digamos assim. E também não, eu diria que uma pessoa amável, ela não é orgulhosa, porque ela sabe respeitar a opinião do outro e ela vai fazer a escolha dela sempre tendo em mente esse respeito pelo que o outro sente, pela necessidade do outro. E por ter essa compreensão, ela vai ter sempre uma tendência a confiar na boa vontade, na boa ação das pessoas, mesmo que às vezes essas outras pessoas não sejam tão honestas. Mas o primeiro pensamento que ocorre a essa pessoa amável é sempre o de confiar, tá? Então, terceiro aspecto. Quarto, resiliência emocional. Então, uma pessoa que ela é resiliente emocionalmente, ela consegue lidar em ambientes de trabalho muito acelerados, com muitas responsabilidades uma atrás da outra. Por exemplo, te entregar um problema para você resolver, você ainda nem terminou de resolver esse problema e já está vindo outra coisa para você fazer, né? São pessoas que conseguem trabalhar nesse ambiente de trabalho sem se estressar além do normal, né? Sem ter essas explosões de raiva, digamos assim. Ela não vai, não importa os problemas, os excessos de responsabilidade, de problemas que ela esteja tendo no trabalho. Ela vai comparecer ao trabalho, ela vai ter esse respeito com os outros e com as obrigações dela. Ela é uma pessoa muito confiante em si mesma, então ela acredita na capacidade dela de resolver os problemas que são entregues para ela. Mesmo que pareça difícil, ela sabe que ela vai arrumar uma solução. E justamente por ser confiante, essa pessoa ela tem tolerância à frustração. Então, se algo não dá certo, né, se ela propôs uma ação, uma ação, uma solução que não deu tão certo como ela esperava, uma proposta em grupo que não obteve o resultado que ela esperava, ela vai recomeçar, vai calcular um jeito de fazer diferente, mas ela é tolerante à frustração, então ela não vai se desanimar, não vai jogar toalha, certo? O outro que eu não estou enxergando é a abertura ao novo.
Então, essa é aquela pessoa que a gente comentou antes, né? Que ela busca por novas experiências. Ela não vai fazer tanta questão de ter trabalhos estáveis, né? Pelo menos um trabalho em um espaço físico estável. Ela tem essa curiosidade e até essa necessidade de estar sempre aprendendo coisas novas, sempre estar imaginando coisas novas que podem ser feitas para a sociedade, para o trabalho, novas formas de convidar as pessoas a consumir o produto da empresa, né, de se relacionarem. E pessoas com esse traço, com esse aspecto de personalidade, geralmente eles têm muito interesse em artes visuais no geral, seja dança, seja imagens de pintura, fotografia, música, porque elas usam dessas ferramentas justamente para estar produzindo, né, inventando novas formas de fazer o seu trabalho. Isso que seria, então, a imaginação criativa, né? Esse último slide, ele explica um pouquinho mais todas essas coisas que eu falei para você até aqui, né? Então, repetindo, abertura e experiências é uma pessoa muito imaginativa, criativa, são pessoas também muito sensíveis, né? Elas sempre vão estar aliando essa questão dos sentimentos ao que elas fazem, né? São pessoas geralmente muito produtivas, que sempre têm uma ideia atrás da outra. Aqui, esses exemplos, eles trazem para nós uma explicaçãozinha de como seria que uma pessoa com baixo nível de abertura a experiências agiria. O que que essa pessoa demonstraria, então, no ambiente de trabalho? É uma pessoa que ela tem mais facilidade em seguir regras. Por exemplo, eu cheguei num ambiente de trabalho novo, comecei na empresa hoje. E me foram passadas tais regras, né? Quanto à conduta, como eu devo me comportar nesse espaço de trabalho. E os meses se passam e mesmo aquelas coisas que eu não concordo, eu não sinto a vontade em sugerir alguma mudança, porque eu tenho um baixo interesse por experiências novas. Eu não sei como que vai ser realmente na prática se essas sugestões que eu tenho acontecerem. Então, eu prefiro ficar em como está, como é previsível, como eu sei que é, do que estar provocando essas mudanças. E também é uma pessoa que, quando outras pessoas oferecem essas mudanças para ela na cabeça dela, ela já fica, opa, né, já fica um pouquinho insegura, um pouquinho receosa, tá? Conscienciosidade, né? Então, é aquilo que a gente tinha comentado antes, que é uma pessoa organizada, né? Que ela tem a habilidade da autogestão. Ela é autodidata, ela organiza os próprios horários de estudo, de trabalho. É aquela pessoa que conseguiria tranquilamente trabalhar home office sem o monitoramento de um chefe, um supervisor. Vamos imaginar, então, quais que são as ações práticas que essa pessoa com baixo grau de autogestão, ela demonstraria. Uma pessoa que não tem a habilidade de autogestão, ou que tem ela bem pouquinho, vamos dizer assim, ela é uma pessoa mais impulsiva, então ela não é organizada, ela não tem as ações delas planejadas. Então, ela é impulsiva, ela faz as coisas conforme aquilo que a cabeça dela pensa na hora, e depois ela vai vendo o que vai acontecer. Então, ela é procrastinadora, porque ela não tira um tempo para organizar as coisas dela, ela só vai levando, ela é um pouquinho desorganizada e impulsiva. Terceiro aspecto, né, a gente comentou antes, uma pessoa extrovertida, né, que tem esse engajamento social,
que busca soluções em grupo, busca participar, interagir com um grupo, ela é muito positiva, ela tem esse alto astral, né, essa alegria de ser, isso é bem característico dela. Uma pessoa que tem um baixo grau disso, ela vai, então, ser uma pessoa mais séria, de poucas palavras, ela vai sempre procurar por funções no dia a dia que ela consiga fazer fechada no cantinho dela, sem ter que interagir muito com os outros. Ela pode ser bastante produtiva. A gente sabe que às vezes as pessoas que são quietas são bem produtivas. Mas isso não é algo ruim, né? Inclusive, tem alguns cargos que pedem por isso, né? Uma pessoa que não seja tão tagarela e que consiga se manter focada numa função silenciosa sem pegar no sono. Uma pessoa com baixo grau de extroversão, talvez, então, seria uma boa opção para esse cargo, por exemplo. Para um cargo desse tipo, né? Neuroticismo. Quarto, segundo essa ordem aqui, né, o quarto traço. É uma pessoa que ela é excessivamente preocupada com as responsabilidades dela. Então, nesse caso aqui, é algo ruim. É uma pessoa muito estressada, muito nervosa. Geralmente, pequenos problemas no ambiente de trabalho vão fazer ela ficar muito estressada. Ela vai sempre imaginar as coisas maiores, os problemas maiores do que eles são. Então, nesse caso, ter um alto grau de neuroticismo em qualquer ambiente de trabalho não é algo positivo. Ser uma pessoa ansiosa, excessivamente estressada, é algo que pode vir a te prejudicar e você precisa identificar isso, se você é ansioso ou não, se você é estressado demais ou não, identificar isso, identificar quais são as situações que te dão esses gatilhos e identificar um modo de trabalhar isso, né? Quais são as coisas que você pode fazer para trabalhar essas suas dificuldades. Nesse caso, então, ter um baixo grau de neuroticismo é algo muito bom, porque é uma pessoa mais tranquila, mais estável, que diante de situações de conflito com outras pessoas, com clientes, com colegas de trabalho, com o seu superior, ela não vai se estressar, não vai largar a boca, não vai ter vontade de abandonar o emprego, ela vai enfrentar a situação com responsabilidade e tranquilidade, tendo assim uma boa capacidade de solucionar os problemas que ela encontra. Por último, então, agradabilidade, né? Essa pessoa que é muito amável e que é muito colaborativa, de novo, com a equipe, muito comprometida com todos os espaços que ela tem essa facilidade em entender as necessidades do outro, ela respeita as dificuldades, as limitações do outro, e mesmo assim, ela tende a ser sempre muito otimista em esperar o melhor das pessoas, mesmo sabendo das dificuldades do outro, a pessoa que ela tem esse traço de agradabilidade, ela vai sempre esperar que o parceiro faça o melhor dele dentro das condições que ele tem, né? É importante a gente sempre lembrar que tanto na vida pessoal como no ambiente de trabalho, às vezes essa expectativa pode não ser correspondida. Uma pessoa com baixo grau de agradabilidade, então, pode ser bom e não, né? Porque quando a gente é mais desconfiado em relação às pessoas, isso nos protege. Mas, por outro lado, isso pode limitar as minhas possibilidades de crescimento dentro de uma empresa. Se eu não sei trabalhar em grupo, se eu sou desconfiada, isso vai dificultar as minhas relações e, consequentemente, o meu crescimento dentro do ambiente de trabalho, né?
geralmente, por ser desconfiada, ela é uma pessoa mais teimosa, né? Então, uma pessoa que não tem esse traço de agradabilidade, ela nunca vai confiar na proposta do outro, na solução do outro. Ela vai sempre se manter mais apegada na opinião dela própria, né? E por isso mesmo tende a ser pouco compreensiva com o que o outro com o que a outra pessoa argumenta, com o que o outro apresenta. Bem, então o que eu tinha para te explicar sobre o assunto era isso, Renan. A gente conversa mais em aula. Eu trouxe aqui no vídeo algumas questõezinhas que eu vou te perguntar em aula, e eu trouxe elas aqui já para você, que se você quiser, você pode ir pensando um pouquinho no assunto. Estou te convidando aqui, na primeira pergunta, para você imaginar uma situação em que as seguintes competências suas seriam desafiadas. Primeiro, imaginar uma situação em que a sua tolerância ao estresse seria testada, alguma situação que ia chegar bem perto de te deixar estressado, mas que você ia conseguir lembrar, opa, não, pera, eu não posso agir assim, eu tenho que resolver essa situação, tá? Eu queria que você descreva isso para mim em aula. Segunda situação, a sua confiança no outro. Uma situação em que você imagina que você teria essa dificuldade em confiar que o outro vai te ajudar. Uma coisa específica que você pede para outra pessoa e você talvez sente que ela não está tão disposta a te ajudar assim. E o que você faria nessa situação? Procuraria outra pessoa? Você contaria, né, a situação para o seu superior, para o seu chefe? O que você faria? Sugestão. Talvez te ajude, Renan, a imaginar essas situações dentro do ambiente de trabalho da profissão que você quer exercer. Você quer ser bombeiro, né? Então, você pode imaginar isso dentro do universo dos bombeiros. Sendo um bombeiro, se imaginando um bombeiro, qual é a situação que te deixaria estressado? Qual que é a situação que testaria essa sua habilidade de confiar no seu colega de trabalho? E uma coisa, um conhecimento específico que desafiaria sua curiosidade de aprender. Que eu vejo que você é muito curioso, mas o que eu estou te sugerindo aqui é alguma coisa que talvez te fosse apresentado e que você não ia se sentir assim tão empolgado para aprender. Referente, de novo, a essa profissão que você quer exercer. Sempre imagine essas questões que eu passo para você dentro do ambiente de trabalho. Não necessariamente sendo um bombeiro, né? Porque talvez você tenha a oportunidade de exercer outras profissões ao longo da sua vida, né? Mas você pode imaginar o que você quiser, tá? Profissionalmente. Segunda pergunta. Vamos voltar lá para te ajudar. Aqui, o que eu estou perguntando? Das 17 competências socioemocionais, quais você acha que um bombeiro precisa ter para exercer a profissão? Então, você pode voltar aqui e as 17 características, as 17 competências que eu estou te perguntando são essas pequenininhas aqui, né? Então, você acha que quais que são as mais importantes, assim,
Você diria que um bombeiro, ele precisa ter interesse artístico, vamos dizer? Ele precisa ser entusiasmado com tudo que acontece? Ele precisa ter foco? Ele precisa ter responsabilidade? Então, você pode ir lendo essas palavrinhas pequenas que estão ali, né? Essas competências. E listar, pode ser algumas cinco que você acha que o bombeiro precisa ter sem falta. Os 5 traços que um bombeiro precisa ter na personalidade dele, certo? É isso, Renan. A gente se vê na próxima aula, tá? Abraço.